Então vamos começar a inserir as lajes do nosso projeto. Então para isso eu vim aqui na planta primeiro pavimento, que é a planta que vai ter a laje, né? Na planta do térreo não tem laje nem da fundação, então eu vim na planta primeiro pavimento e vamos começar a inserir então as lajes do primeiro pavimento. Bom, como que a gente sabe os locais onde a gente consegue inserir as lajes? Toda vez que a gente fecha, né, um perímetro através de viga, por exemplo, o software já cria esse X aqui em linha azul, indicando que ali dá para colocar um pano de laje. Então é nesses panos que a gente vai estar inserindo as nossas lajes, né? Exceto no pano da escada, que a gente vai deixar sem a laje, porque obviamente vai ser uma caixa de escada lá. Como que a gente faz para configurar a nossa laje então? Vamos vir na aba Lajes, vamos vir aqui ó, em dados atuais e aqui na aba seção barra carga. E aqui a gente tem diversos tipos de laje diferentes. No nosso caso, vamos trabalhar com uma laje treliçada, tá? Mas vocês podem testar aí todos os outros tipos de laje, assim como a laje maciça aqui, né, onde você só precisa especificar qual que é a espessura dessa laje maciça. No nosso caso, vamos vir aqui em laje treliçada e aqui ela já define, né, quais são as dimensões da vigota, tá? Aqui no caso essas dimensões é o que realmente é usual, então a gente vai deixar com essas dimensões. E aqui eu vou descer, ó, sobre aqui é a configuração do bloco de enchimento. Então aqui a gente tem diversas opções também. Então aqui eu gosto de trabalhar bastante, que é o que normalmente é usual aqui na região, é esse bloco EPS unidirecional. Tá? Então você também consegue fazer configuração de bloco de uma laje treliçada aqui bidirecional. No nosso caso não é o foco do curso, é trabalhar com o que é mais convencional, né, que é utilizado no país, que é a laje clássica aí, treliçada unidirecional. Então eu vou vir nesse EPS unidirecional e aqui eu vou selecionar ó, o bloco H08/33/120, que são as dimensões desse bloco. Então ele tem 8 de altura, tem 33 de largura e 1,20 m de comprimento. Tá? Então você tem blocos aqui com alturas diversas. Então aqui, por exemplo, a nossa laje vai ter uma altura acabada de 12 centímetros. Então eu vou utilizar um bloco e uma treliça de 8 centímetros de altura. Então aqui clicando nesse bloco a gente tem que definir qual que é a espessura da capa. Então aqui normalmente se utiliza é 4 centímetros. Então vou colocar aqui um 4 e ele já vai mostrar a altura total da nossa laje. Né? E aqui em cima ó, ele indica as cotas, o que é cada uma dessas informações, indicando aqui como sendo um H a altura total da laje, que é a altura do bloco mais a espessura da capa. Então a altura do bloco tem 8, mais a espessura da capa 4, dá uma altura total de 12, que é o mais usual, né, de ser visto aí na maior parte das obras de pequeno porte. Bom, a gente já pode inserir também o carregamento devido à sobrecarga, por exemplo. Né? Então aqui eu vou entrar nessa carga distribuída e já vou inserir. Né? Aqui a gente tem duas opções. Tem a alfanumérica, né? A gente pode inserir tanto de maneira manual, que seria colocando aqui os valores da carga permanente e a carga acidental, como já tem também essa carga aqui alfanumérica. Se a gente entrar aqui, ó, ele já tem aqui diversas opções. Então aqui, por exemplo, ó, tem casa de máquina, tem escada, tem comércio, tem diversas opções de acordo com a norma 6120, tá? Que seria a norma lá que a gente trata sobre as cargas atuantes nos edifícios, tá? Com a cada uma daquelas sobrecargas que tem na norma. Então se a gente olhar aqui, ó, a parte 1 vai ter aqui, ó, 0,1, que seria essa carga permanente em tonelada força por metro quadrado, e 0,15, que seria em tonelada força por metro quadrado, para sala, barra cozinha, barra dormitório, ou seja, ele está considerando 1 kN por metro quadrado de carga permanente
que é uma carga que normalmente é utilizada realmente, né, devido ao revestimento cerâmico, porcelanato, por exemplo, enfim. E esse 0,15 tonelada de força por metro quadrado ou 1,5 kN por metro quadrado é a sobrecarga de acordo com aquela tabela lá da norma 6120. Então ele já pega isso de maneira automática. Então a gente vai utilizar essa carga aqui, tá? Que seria para uma estrutura residencial aí. Se a gente clicar aqui, ó, em a parte 7, seria uma configuração um pouco diferente, né? Com o que muda aqui seria basicamente a carga mais elevada da carga permanente, que seria um revestimento mais elevado, mais acentuado, ou também está dizendo que é um enchimento de 7 centímetros, cujo você tem aí talvez uma carga permanente maior, que não é o nosso caso. A gente vai trabalhar aqui com o que é o convencional mesmo, que é a carga permanente de 1 kN por metro quadrado, tá? Que seria esse primeiro aqui, a parte 1. Então aqui a gente pode clicar em OK. Tá? Então ele já está aqui, ó, carga distribuída, a parte 1. A gente pode conferir novamente, tá? Ou se vocês quiserem inserir de maneira manual, também pode ser inserido. Só cuidado para não confundir que aqui não é em kN por metro quadrado, é em tonelada força por metro quadrado. Tá bem? Então aqui, ó, definido as características do nosso bloco, a geometria, né, e a espessura da capa e a carga, aqui a gente poderia inserir um rebaixamento para essa laje, que não é o caso. A gente só clicar em OK. Então a gente já configurou a nossa laje e a gente pode começar a inserir. Como que a gente insere a nossa laje? A gente vem aqui, ó, em inserir laje e vamos clicar nesse pano aqui. Clicou no pano, ele vai pedir, ó, localize uma linha na direção principal ou digite o ângulo. O que a gente vai fazer? Vamos clicar na viga V5 ou na viga V3, que está na direção que vai ser a direção das nossas vigotas. Então, se a gente clicar aqui na viga V3, ó, ele vai inserir a laje. Só tomem cuidado que se você clicar, né, então vou inserir novamente, eu vou clicar na laje, vou deletar e vou vir aqui, ó, inserir laje. Vou clicar no pano de laje e vou clicar agora, ó, nessa viga aqui, que é a viga V7. O que ele vai fazer? Ele vai inserir a laje na distância de maior vão, que não é a distância correta para essa laje estar apoiada às suas nervuras. Então a distância, né, é aqui na horizontal, que é o menor vão da laje. Então vamos apagar novamente e vamos inserir laje. Clicar no pano e pode clicar em qualquer uma das vigas ali na horizontal. Então cliquei nessa viga V5 e confere aqui se essa flechinha, né, está indicando a posição correta da laje. Se caso não estiver indicando, você apaga e insere novamente. Aqui vamos inserir uma outra laje. Clicar aqui nessa viga aqui em cima. Então, inseriu corretamente. Para não começar a confundir, pessoal, é interessante agora a gente desligar a máscara que está de fundo. Senão começa a ficar muitas informações na tela. Isso não é muito interessante. Então, a gente pode vir aqui na aba modelo e vamos desligar essas referências. Então aqui, ó, já deu uma limpada um pouco na nossa tela. Vamos voltar na aba laje e vamos continuar inserindo. Vou inserir essa aqui agora. Cliquei nessa viga aqui ao lado e ele inseriu. Tá? Perceba que ficou fora a seta aqui. Isso não tem problema, é só um problema gráfico, né? Isso a gente consegue resolver, né, na hora que for editar as plantas lá no final. Mas a laje foi inserido aqui nesse ponto. Inserir laje novamente. Clicar aqui e aqui nessa viga lateral. E aqui, ó, percebam que a gente precisa identificar qual é o menor vão dessa laje, tá? Então a gente pode pegar uma cota aqui e tirar aqui e ver qual que é a menor distância. Então esse vão ter 305 centímetros. Vamos tirar essa outra cota aqui na horizontal. E esse vão que tem 335. Então a nervura tem que estar aqui na vertical, que é o menor vão. Então eu vou deletar essa cota para não ficar aqui atrapalhando. E vou inserir uma nova laje. Vou clicar aqui e clicar aqui nessa viga que está na vertical também. Então a laje foi posicionada na posição correta.
E aqui essas lajes que estão na sacada, né? Vou inserir aqui, clicar nessa viga que está na vertical. E aqui do lado direito a mesma coisa, clicar no pano e clicar nessa viga ao lado. Então, todas as lajes estão em suas direções corretas. O que está faltando? Primeiro a gente arrumar a numeração das lajes que está errado. Então, vou vir em modelo, renumerar, vou vir em lajes e vou pedir para renumerar elas. Então, aqui ó, ele renumerou as lajes. O que acontece? Essa laje L2, na verdade, ela teria que ser a laje L1. Só que o programa captura de uma maneira diferente, de acordo com o que está aqui a posição dos nomes. Como que a gente faz para renumerar de maneira mais coerente? Vamos novamente renumerar e vamos deixar aqui ó, essa caixinha marcada, ó, retângulo envolvente. Então ele vai pegar para identificar essa laje, não pelo nome, não pela identificação ali do nome, qual que está mais acima, qual que está mais abaixo, mas sim pelo pano retangular ali de fechamento da laje. Então deixa essa caixinha marcada e vamos clicar novamente em renumerar. Perceba que agora ó, ele renumerou de maneira mais coerente as posições da esquerda para a direita e de cima para baixo. Beleza? Vamos clicar em salvar. O que está faltando fazer aqui agora? Inserir as nossas os blocos de enchimento, né? As nossas nervuras. A gente não inseriu isso ainda, a gente só inseriu o pano de laje. Então a gente tem que vir aqui em lajes e aqui ó, inserir forma de nervura. A gente clica e ele vai pedir para clicar em alguma laje. Então vamos clicar primeiro na laje 4. E aqui ó, ele já vai, quando você clica na laje 4, ele já pega a informação da laje que você configurou lá anteriormente. Então ele já sabe qual que é a dimensão do bloco de enchimento, de acordo com o que foi escolhido lá naquela aba que a gente escolheu o bloco EPS unidirecional. Então ele já puxa essa informação automaticamente. Então para isso é só clicar aqui em OK. E aqui você precisa inserir esse bloco de enchimento em algum ponto da laje. O que eu costumo fazer? Inserir sempre no ponto médio da laje. Para isso, eu deixo o ponto de captura no centro aqui do bloco de enchimento mesmo, essa cruzinha aí no centro do bloco, e aperto a tecla M. Ele vai pedir para pegar dois pontos e ele vai inserir esse bloco num ponto médio. Quais seriam esses dois pontos? A gente pode pegar esse ponto aqui dessa extremidade e pegar esse outro ponto aqui ó, dessa outra extremidade. E ele vai inserir automaticamente o bloco aonde? No centro dessa laje. Então eu dou um ESC, tá? Não é necessário você colocar todas as formas uma por uma manualmente, tá? Você inseriu apenas uma, ele já vai inserir o resto automático. Como que se faz isso agora? É só vir aqui, ó, distribuir formas de nervura. Então você clica aqui, clica primeiro na sua laje, fora do bloco. Então vou clicar aqui na laje e agora você clica no bloco. E aqui ele faz o que? A distribuição dessas formas. Tá? Então eu vou fazer isso para a laje 5 agora. Inserir forma, cliquei, vou dar um OK. Vou pegar um ponto médio. Vou dar um ESC, distribuir forma, clica na laje, clica no bloco. Tá? Vou inserir agora para a laje 3, inserir forma, clica na laje. Perceba que tem diversos... você consegue configurar com os blocos com formas diferentes, tá? Então vamos clicar aqui em inserir, né? Você consegue configurar o bloco ali com diversos tamanhos diferentes. No nosso caso, vamos deixar ele com esse tamanho padrão. Clicar em M, ponto médio, clica nos dois pontos de extremidade e ele vai inserir. Dá um ESC, distribuir formas, clica na laje, clica no bloco. Bom, pessoal, vamos fazer a mesma coisa para a laje 2. Dá um OK. Percebam o seguinte, né? O bloco ele pode ser maior do que o pano de laje. Aqui nesse caso, a gente tem que tirar essa medida, tá? Então vamos voltar, não vamos inserir, vamos dar um ESC, vamos em cotagem, vamos tirar essa cota aqui, ó. Então tem 120 centímetros, que é exatamente o mesmo tamanho do bloco. Então dá para inserir ele aqui. Então se a gente voltar em lajes, inserir forma, clicar em OK, vamos pegar o ponto médio,
clicar nas duas extremidades e ele vai inserir a forma lá do bloco de EPS. Vamos clicar em distribuir, clica no bloco, pronto. Na laje L1, o bloco, se a gente for tentar inserir ele aqui, ó, e der um OK, o bloco é maior do que a laje, então ele não vai deixar inserir, vai dar um erro. Esta forma não pode ser colocada aqui. Então vamos dar um ESC. Como que a gente resolve isso? Vamos tirar primeiro a medida desse vão aqui, né? De face a face da viga. Então aqui, ó, tem 1 metro, 100 centímetros. Então vamos deletar a cota. Vamos agora em lajes novamente, inserir forma, clica na laje e aqui, ó, no LX onde está 120, vamos colocar 100. E vamos dar um OK. Agora ele vai encaixar perfeitamente nesse pano. Então vamos dar um ponto médio, clica nas duas extremidades e ele já vai encaixar ali. E agora vamos distribuir novamente. Clica na laje, clica no bloco. Bom, falta agora ali onde vai ser a sacada. Então vamos pegar a cotagem, vamos tirar a medida novamente aqui. Tem 85 centímetros. Então vamos inserir um bloco com esse comprimento. Então vamos em laje, inserir forma de nervura, clica na laje, vamos colocar aqui, ó, 85 centímetros. Dá um OK. Pegar o ponto médio, teclando ó, M, pega as duas extremidades aqui e ele já vai inserir o bloco. Dá um ESC, distribuir forma, clica na laje, clica no bloco. E a mesma coisa vamos fazer para essa última laje aqui. Inserir forma, clica na laje, troca aqui para 85 centímetros, o comprimento do bloco. Tecla M, insere nas duas extremidades ali e ele vai colocar no ponto médio. Distribuir forma, clica na laje, clica no bloco. Vamos salvar agora. Bom, então a gente inseriu a laje do nosso primeiro pavimento, tá? O que acontece? As lajes, elas têm continuidade, principalmente, né, nas lajes que tem o pano na mesma direção, que seria o caso, por exemplo, da laje 7 com a laje 5. Se a gente deixar dessa forma aqui, o que o software vai analisar depois? Que tem continuidade nessas nervuras e vai aparecer ali o momento negativo. A fim de estar a favor da segurança, a gente sempre tenta trabalhar com as lajes com um momento somente positivo, para estar a favor da segurança. Então, vamos configurar isso para que não haja essa continuidade na análise estrutural. Tá? Como que a gente faz isso? Não precisa mover nervura para o lado para tirar essa continuidade, não precisa fazer nada disso. A gente consegue fazer isso de uma forma bem simples. Então é só a gente vir aqui, ó, em vincular e aqui, ó, mudar para articulado. Clicar em OK. O que acontece? Apareceu algumas linhas contínuas azul, em coloração azul aqui, ó, nas faces das lajes. O que indica? Que as linhas contínuas, essas lajes estão como se fossem engastadas, né, ou contínuas de um lado para o outro. Nesse caso, é só a gente vir aqui desse lado da viga e clicar que vai ser alterado, vai mudar para uma linha pontilhada. Indicando que a laje 7 vai estar simplesmente apoiada, né, nessa viga aqui. Então eu sempre faço isso, mesmo que a laje não tenha continuidade, eu gosto sempre de deixar essas linhas pontilhadas, tracejadas na verdade, né? Então aqui eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, aqui na laje 6, na parte de cima. Só não faço na direção secundária aqui, porque realmente não tem como ter essa continuidade, sendo que as nervuras estão somente na direção vertical. Aqui na laje 5 eu vou fazer tanto para a parte de baixo quanto para a parte de cima. Perceba que quando você tem mais de um vão da sua viga, você tem que fazer vão por vão. Então aqui, ó, tem que clicar novamente. Tá? E em pilares também, ó, se a gente der o zoom, essa nervura aqui, tá, da laje 5, está como se estivesse engastada nesse pilar. O que eu gosto de fazer? Dar um zoom aqui perto da face do pilar e clicar aqui também. Ó. Então agora, ó, ficou a linha tracejada. Tá bem? Então realmente vai ser considerado como um apoio simples ali. Aqui na laje 3 a mesma coisa. Aqui na laje 3 na parte de baixo, perto do pilar, também. Tá? Aqui
parte superior, na laje 2 também, na laje 2 superior também, aqui na laje 1, aqui embaixo também tem que ser feito, porque a gente tem a viga aqui, ó, a viga V9, ela tá como se tivesse dois vãos, né? Então aqui, clica na parte de baixo também, desse lado, aqui onde tem o pilar também, aqui na parte de cima, o restante da viga também, na laje 4, aqui também, aqui próximo ao pilar, e aqui nessa parte de baixo da viga também, e por último aqui próximo a esse pilar, tá? Aqui desse lado, pode ser que não funcione o comando, você repita ele de novo, ó. Então cliquei de novo, lembrando que para funcionar o comando, você tem que estar dentro da face da viga e não da laje, tá? Tem que estar aqui na viga. Aqui próximo ao pilar, então mudou também para tracejado. Vamos conferir para ver se a gente fez esses comandos em todos os panos de laje. É um trabalho um pouco maçante, porque dependendo do tamanho do seu pavimento, da quantidade de laje, se for um pavimento muito grande, realmente você tem um trabalho para ficar fazendo isso laje por laje. Mas realmente é um trabalho que é necessário, tá, pessoal? Para garantir uma qualidade depois no seu projeto, na sua análise estrutural. Então aqui, ó, percebo que ficou essa partezinha perto do pilar sem considerar. Ó. É como se essa nervura aqui tivesse engastada nesse pilar. E ali pode ter certeza que vai aparecer, se não fizer essa modificação, vai aparecer momento negativo ali e vai ser considerado isso depois no dimensionamento, no detalhamento das armaduras, tá? Então aqui, ó, vou clicar no pilar, não foi, vou clicar de novo, agora foi, ó, tá? Então sempre fica atento com isso. Pode ser que longe, né, você quando tira o zoom, apareça que está contínuo, mas é só chegar mais perto, ó, que ele vai aparecer que realmente está tracejado a identificação. Então quer dizer que está simplesmente apoiado, tá? Então a gente fez isso para todos, a gente pode dar um ESC agora, sair do comando e salvar. Bom, então a configuração das lajes está pronto. Vamos agora para o nosso último pavimento, que é o pavimento cobertura. Então novamente, vamos agora em lajes. Se a gente clicar em inserir, a gente tem que configurar de novo, porque a gente está inserindo uma nova laje e um novo pavimento. Então tem que configurar novamente a laje treliçada aqui. Vamos escolher aqui o EPS unidirecional, H08, e aqui ó, ele está dizendo que a capa de 0 centímetros é menor do que a mínima, porque a gente não colocou ali ainda 4, então é só dar um OK e alterar ali para 4 centímetros a capa. E aqui a carga a gente vai alterar novamente para alfanumérica, só que a nossa carga agora é uma carga do que? De cobertura, né? Então se a gente ver aqui, ó, cobert 1, a gente pode olhar que está sendo considerado o que? Terraço descoberto, temos uma carga permanente de 1,5 kN por metro quadrado e uma carga de sobrecarga de 1 kN por metro quadrado. Eu não acho interessante esses dados aqui, tá? Já que lá vai ter um telhado, né, não vai ser diretamente, né, a cobertura não vai estar descoberta, não vai ter, né, cargas ali de chuva, por exemplo, atuando sobre ela, e sim sobre o telhado que vai fazer esse papel de escoamento. Então eu gosto de inserir manualmente essa carga de cobertura. O que eu, Igor, costumo trabalhar? Na carga permanente eu costumo trabalhar com 0,8 a 1 kN por metro quadrado de carga permanente, considerando ali o peso de uma telha trapezoidal, por exemplo, de algumas peças metálicas para fazer esse telhado, né? Um revestimento ali do teto ali da cobertura, né? No pavimento interno. Então, assim, eu costumo trabalhar nessa faixa de 0,8 a 1 kN por metro quadrado. Então, aqui eu vou trabalhar com 0,8. Então, eu vou ter que inserir aqui em tonelada-força por metro quadrado, o que daria ali 0,08. E a carga acidental, como não vai ter acesso, pessoal, as pessoas não vão acessar lá a cobertura para ter peso lá sobre essa laje. Então, o que eu costumo fazer, considerar aí da sobrecarga, né? 0,5 kN por metro quadrado,
Tá? Então tem ali na 6120 falando um pouco sobre essas cargas de cobertura. Como não vai ter nenhum acesso de pessoas lá, né, que vai gerar carregamento ao longo do tempo nessa cobertura, devido à sobrecarga, então eu deixo ali em 0,5 kN por metro quadrado, que seria ali 0,05 tonelada-força por metro quadrado, que seria a carga acidental. Tá? Mas se vocês quiserem considerar aí 1 kN por metro quadrado a favor da segurança, também está de acordo. Tá? Então eu vou entrar aqui com um OK e vou dar um OK. Agora a gente pode inserir a nossa laje. Então eu vou inserir aqui primeiro nesse pano. Vou clicar na viga aqui ao lado. Aqui novamente. Aqui novamente. Clicando sempre na direção da viga que vai estar, né, clicando na viga que as nervuras vão estar na mesma direção, como referência. Então vou clicar aqui na laje e clicar nessa viga aqui, ó, que está no horizontal, porque a nossa laje está no plano horizontal. E aqui, antes de inserir o bloco, a gente já pode vincular essa laje, né? Percebam que já dá para vincular antes de inserir o bloco, deixar ela com a configuração de simplesmente apoiada. Talvez seja até melhor fazer isso antes de inserir o bloco, porque não fica tanta informação na tela. Então vou vir em vincular, vou mudar aqui para articulado e vou alterar aqui, ó, essa face, aqui perto do pilar, aqui também, nesse pilar também, essa outra laje, perto desse pilar aqui também. E aqui a mesma coisa. Aqui a gente tem que alterar também, ó, perto do pilar. Percebo que agora sim foi alterado, né? Aqui a mesma coisa. E aqui perto desse pilar também. Aqui desse lado. Aqui perto desse pilar. Desse lado. No pilar também. Dos dois lados. E aqui desse lado também. Bem como aqui perto do pilar. Tá? Então percebo que realmente foi alterado aqui o esquema estático da laje. Então vou dar um ESC e vou salvar. Tá? O que acontece? Agora a gente vai inserir a nossa forma, né? Então eu vou inserir aqui a forma na laje 1. Vou dar um OK, vou pegar o ponto médio através do M nas duas extremidades, dar um ESC, pedir para distribuir nervura, clicar na laje, clicar no bloco. Vou inserir nessa aqui também, vou inserir de maneira mais rápida aqui, né, que a gente já inseriu, né, bastante aí antes. Ponto médio. E aqui vamos distribuir. Aqui não foi, né? Então eu vou dar um ESC para sair do comando, que às vezes dá algumas bugadas aqui nos comandos. A gente sai de novo e aperta o comando de novo, para não ter problema. Então aqui, distribuir não, né? Inserir, clique na laje, dá um OK, pega o ponto médio. Um ESC, distribuir, clica na laje, clica no bloco. Então aqui está praticamente inserido. Qual que é o único detalhe aí, pessoal? Qual que é o único detalhe? Falta inserir a carga do reservatório. Então se a gente olhar lá no nosso projeto arquitetônico, vamos dar uma olhada, tem um reservatório exatamente em cima dessa laje L2 aqui, né? De 2.000 litros. Ou seja, 2 toneladas de força distribuído lá naquela laje. É claro que aqui, ó, esse reservatório, ele está pegando ali mais ou menos aqui um pedaço também dessa laje L4, tá? Mas ele está mais aqui em cima da laje L2 e sobre essa viga VC2. A fim de fazer uma simplificação aqui, a gente pode considerar que esse reservatório está, né, apoiado dentro dessa laje, sobre essa laje L2. Tá? E a gente pode até especificar isso no projeto estrutural também, que ele deve ser inserido o reservatório sobre essa região aqui da laje L2. Tá? Então a gente só vai fazer um pequeno ajuste aqui e trazer esse reservatório um pouco mais para o canto. Tá? Como que a gente faz para inserir essa carga do reservatório então nessa laje L2?
Bom, a gente pode pegar essa carga do reservatório de 2.000 litros ou 2 toneladas força e dividir pela área dessa laje aqui. Como que a gente faz isso? Primeiro vamos tirar a área dessa laje. Então, vamos pegar aqui cotagem e vamos tirar aqui, ó, quanto que tem esse pano de laje. Tem 1,60 por 3,20. Então, se a gente fizer essa conta, vamos pegar uma calculadora científica aqui que é melhor do que essa calculadora da Microsoft. Então, vamos inserir através dessa calculadora aqui. Então, aqui, ó, eu vou inserir 2 toneladas força dividido por 3,20 metros vezes 1,6, que dá ali 0,39 tonelada força por metro quadrado. Então é só a gente vir aqui na laje L2, clicar sobre ela, botão direito, propriedades, e vir aqui ó, em carga distribuída, que já está em tonelada força por metro quadrado, e vamos alterar. Vamos somar aqui, ó, além dessa carga que a gente já tinha considerado de 0,8 kN por metro quadrado ou 0,08 tonelada força por metro quadrado, e vamos somar 0,39. Então vai ser 0,39 mais 0,05. 0,5 não, 0,8, né? Que é a carga permanente, tá, pessoal? Não é carga acidental que a gente vai somar. A carga acidental ela vai continuar sendo 0,5, né? 0,05 tonelada força por metro quadrado. Então a gente vai somar 0,08 tonelada força por metro quadrado da carga permanente que a gente já tinha considerado, que é peso do telhado, revestimento, algum outro equipamento que possa ter ali que cause um peso um pouco a mais, e somar com a carga do reservatório que a gente encontrou, que é 0,39 tonelada força por metro quadrado. Então 0,39 mais 0,08 vai dar ali 0,47. Então aqui, ó, 0,47, tá? Caso você queira trabalhar a favor de segurança, poderia arredondar ali para 0,5 tonelada força por metro quadrado, tá? Então aqui eu vou deixar 0,47 tonelada força por metro quadrado e vou dar um OK. Tá? Então já tem aqui, já está sendo considerado nessa laje uma carga de 0,39 tonelada força por metro quadrado, que se você multiplicar por 3,20 vezes 1,60, que é a área da laje, vai dar exatamente os 2.000 litros do reservatório. Tá? Então, se a gente fizer 0,39, então, só fazendo uma continha de padaria aqui de novo, né? 0,39 vezes 3,20 vezes 1,6, que é a área da laje, vai dar lá exatamente os 2 toneladas força, que é os 2.000 litros de água. Tá? Tem como inserir aqui, ó, através dessa aba cargas, uma carga, né, distribuída por área. Eu não acho tão interessante porque você vai sobrecarregar algumas nervuras, né, inserindo só nessa área específica do reservatório. Tá? Talvez possa se pensar que isso é mais real, né? Mas na realidade a laje ela vai ter uma distribuição ali que vai trabalhar próximo a dessa distribuição por área que a gente fez. Por quê? Vai ter aquela armadura de distribuição. Então, assim, essas questões construtivas vão garantir que essa laje vai distribuir esse carregamento por uma área. Então, esse carregamento por área que a gente fez, ele é o suficiente para atender e para dimensionar esse reservatório sobre esse plano de laje. Tá bom? Então, as cargas da laje foram todas lançadas, então vamos salvar. E na próxima aula a gente vai dar continuidade, né? Vamos começar a inserir as cargas nas nossas vigas, as cargas da alvenaria, tá bom?